Quarta, 18 de outubro, verso para memorizar. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. A igreja primitiva e as zonas de conforto. Pergunta 5. Leia Atos 8, 1-4. Na igreja primitiva, o que provocou a dispersão dos crentes para além de sua zona de conforto? E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus para onde quer que fossem. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando a multidão ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Até este momento, a igreja primitiva estava principalmente em Jerusalém, ou dentro do território judaico e entre o povo judeu. Quando a perseguição começou, na qual Saulo, um judeu devoto e fariseu, estava ativamente envolvido, a igreja em Jerusalém foi então dispersa por toda a Judéia e Samaria. Jesus havia previsto em Atos 1:8 que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria. Esta afirmação foi cumprida, como observado em Atos 8:4, que aqueles que foram dispersos pregaram a palavra por onde quer que fossem. Mesmo depois que a igreja começou a se espalhar para além de Jerusalém, os crentes ainda estavam pregando nas regiões dos judeus ou nos bairros das pessoas judias em outras cidades. Atos 11:19 indica que os crentes foram dispersos até mesmo para a Fenícia, no Líbano e Chipre. Mas eles, nesta fase, pregaram a mensagem para ninguém além dos judeus. Os discípulos de Jesus e a igreja primitiva não tinham a intenção de ver os gentios, mas apenas os judeus virem para o Senhor. Eles ainda tinham visões muito estreitas sobre o que a missão da igreja deveria ser. Pedro, um discípulo de Jesus e uma das figuras proeminentes da igreja primitiva, relutava em levar a mensagem do evangelho aos gentios, mesmo depois de Paulo ter começado a fazê-lo. Pedro era conhecido como apóstolo dos circuncidados, significando os judeus, e Paulo, apóstolo dos gentios. No início, Pedro nem mesmo queria ser visto com os gentios. No entanto, Deus moveu Pedro para fora de sua zona de conforto e mudou seu coração. Ele estava começando a aprender sobre o que o encargo do evangelho realmente envolvia e para que a morte de Jesus estava destinada a realizar para todo o mundo. Pergunta 6. Leia Atos 10, 9-15, 28 e 29. Que mensagem o Senhor deu ao Pedro e como devemos em nossos dias aplicar esse princípio à obra missionária? No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então a voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura ou imprópria. Mas a voz falou novamente: Não chame de impuro o que Deus purificou. Pedro lhes disse: Vocês sabem que nossas leis proíbem que o judeu entre no lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar.